E aí, pessoal, eu sou Isabelle Lima e nós estamos dando continuidade às atividades do curso da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação do IFEB Campus Solidário, ok? Hoje a gente está com nossa aula 14, nós estamos na aula 14 e estamos falando sobre estruturas de controle. Então, na aula passada, o que é que nós vimos nas aulas anteriores? Nós introduzimos as estruturas de controle falando sobre if, else e else. São as condições. Caso uma determinada condição seja satisfeita, faça isso. Do contrário, faça aquilo. E a gente tem essa estrutura do else e if no meio, que nós utilizamos quando nós temos várias condições a serem verificadas dentro do mesmo if. É um exemplo se eu quero verificar se um número é maior que 10, ou menor que 10, ou igual a 10. Então, percebam que nós temos aqui três condições para serem checadas. Então, ou o número ele é igual a 10, ou é maior que 10, ou é menor que 10. Outra situação não existe, até onde nós sabemos, de acordo com a noção da matemática. Então, no primeiro if, nós colocamos essa condição x igual a 10. No else if, nós colocamos a segunda condição, x ser maior que 10. E como não existe uma outra condição, então não precisa se colocar essa condição e ela já cai no else, que é a última possibilidade. Então, essas são as estruturas de controle de condição. Se utiliza muito estruturas de controle em programas rebuscados, em programas profissionais. Depois nós começamos a ver os laços, né? Os laços, aquelas estruturas que são de repetição. Ele repete um determinado código até que uma determinada condição seja satisfeita. E aí nós vimos o while. E no while, nós vimos a seguinte estrutura. Nós precisamos de uma variável controladora, tá? Essa variável controladora, geralmente a gente utiliza uma variável, ou pode ser um conte, ou pode ser um i. O i também é muito utilizado nas estruturas de códigos para representar uma variável controladora. E aí a gente entra no nosso while. O while aqui é justamente a palavra reservada que indica enquanto o que não acontecer, enquanto o conte não for menor ou igual a 5. Só que perceba que o conte aqui vai começar por onde? O conte começa do zero. Então, quando ele entra aqui nesse laço, ele inicialmente vale 0. E aí ele verifica. Ele pega o valor que o conte está naquele momento. Conte é menor ou igual que 5? Conte é 0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai printar conte na tela. Olha aqui o que ele printa da primeira vez. Ele printou um 0 na tela. Depois, ele faz o que? Um incremento. Ele incrementa a variável controladora. Então, o que acontece? O conte que era 0 passa a ser o que está dentro de conte mais 1. Então, o conte vira 1, se transforma em 1. E ele volta para o nosso laço e verifica. Conte é menor que 5? Ora, conte é 1. Então, ele entra novamente no laço e printa conte na tela. Então, printa o valor de conte. E assim ele vai fazendo até que ele chegue aqui e verifique que essa condição não seja mais satisfeita. É importante destacar que no while, o conte, ele quando entra aqui, a variável controladora, ela começa exatamente de onde ela parou, ou seja, de 0, de onde ela foi definida, de 0. A verificação é sempre feita no início, então a verificação é feita aqui. E nós precisamos fazer um incremento manual para que ele possa sair do nosso laço. Por isso que nós precisamos dessa variável controladora. O while, ele é geralmente utilizado quando nós não sabemos exatamente a quantidade de ações que eu tenho para realizar, a quantidade de iterações que chama. Toda vez que você entra num loop, num laço, você está iterando. Cada passagem que você dá dentro de um laço é uma iteração.
Então, o while é muito utilizado quando você não sabe exatamente quantas vezes vai passar lá. Nesse caso desse nosso exemplo, obrigatoriamente, ele vai passar pelo laço 5 vezes. Na verdade, ele passa a sexta, só que ele não entra, né? Que o vai passar só quando for, ele só vai parar quando o conto for 6. Quando o conto for 6, ele ainda verifica, aí ele vê que o conto não está mais dentro dessa condição aqui e executa o programa. Mas hoje a gente vai ver uma outra estrutura, que é a estrutura de controle, né? Outra estrutura de controle, outra estrutura de laço, que é chamado o para, até, faça. Que no Python a gente vai ter o for, que vai ser o for. Então, essa estrutura de controle, a gente é utilizada exatamente quando nós sabemos a quantidade de vezes que esse laço deve ser executado. Então, quando eu digo para vocês, faça um programa em Python que escreva o nome Alô Mamãe 3 vezes na tela. Então, você sabe exatamente que o Alô Mamãe tem que ser escrito 3 vezes na tela. Então, o laço que você deve utilizar, o mais indicado, é o for. E essa questão aqui da estrutura de controle é o que mais vai diferenciar, porque lá no while nós fazemos o count, vai ser igual ao que estava dentro de count, mais um 1 ou menos 1, né? Então, eu tenho um incremento e aqui eu tenho um decremento. Vamos ver como é que funciona, né? Isso aqui é em pseudocódigo, olha. Eu tenho para, que é justamente a ideia, para a variável de controle. Essa variável de controle, ela é auto-incrementável, então você não precisa definir uma variável de controle, um controlador antes, fora do laço. Ela já entende, então eu posso dizer que isso aqui é um x. Enquanto esse x, ele que começa no valor inicial, ou seja, o x inicialmente vai começar de 1 e ele vai até um valor final, vai até 10. Enquanto isso não for acontecendo, ou seja, enquanto o x que começa de 1 não chegar até em 10, faça esse conjunto de blocos. E isso aqui vai incrementando automaticamente. No momento em que ele entra, o que é que ele faz? Ele já atribui a x o valor 1 e verifica, valor 1 é igual até o valor final? Não, então executa esse bloco. E ele já atualiza automaticamente. Na segunda vez que ele vai, o valor 1 passa a ser 2, que já é um incremento. Na terceira, 3, 4, até chegar no valor final 10. E é interessante o seguinte, que ele entra, incrementa e faz. No while, não, ele entrava, a gente fazia e depois nós fazíamos o incremento manual. Aqui ele entra, incrementa para poder fazer o bloco. Então, gente, o que é que acontece? Se você quer fazer um código 10 vezes, você tem que colocar o valor final 11, porque ele entra, incrementa e faz. Então, como o incremento é antes, ele vai chegar no 10 e não vai fazer mais. Então, sempre tem que colocar um a mais, ou então começar do zero. Se você começar do zero, você chega até o 10. Agora, se você começar do 1, você tem que colocar o valor final até 11. A gente vai ver isso na prática, como é que funciona. Esse aqui é em pseudocódigo, ou em fluxograma, então é a mesma coisa, eu tenho a variável, eu tenho o valor inicial até o valor final dela. Então, enquanto isso aqui for verdade, o que é que ele vai fazendo? Ele faz a lista de comando e volta para cá e vai fazendo esse conjunto de blocos aqui repetidamente. Quando isso aqui não for mais satisfeito, então ele sai e finaliza e segue com o programa. Então, vamos aqui, olha. O incremento é feito automaticamente, ou seja, a gente não precisa se preocupar em fazer count é igual a count mais 1. Isso aqui é uma coisa automática. E ele pode fazer de 1 em 1, ou também fazer o decremento, diminuindo, tá? Então, a verificação é feita no ato que ele entra no laço. Então, quando ele entra no laço, ele já checa lá, já atribui o valor inicial e já verifica, e aí ele vai, toda vez que ele fecha, ele atribui o novo valor e executa o código. Vamos ver aqui na prática aqui um exemplo, olha. Construa um algoritmo, perceba, é um algoritmo, tá, gente? Não é um programa em Python, é um algoritmo,
que tem por função efetuar a leitura, então, ele vai efetuar a leitura, então os códigos vão vir de fora, das idades de 5 pessoas. Então, eu vou ter um for que vai de 1 até 6, porque são 5, ou então de 0 até 5. E conta a quantidade de adultos. E ele vai contar a quantidade de adultos. Eu acho que eu respondi isso aqui em Python. Não, não foi em Python, mas tem uma questão em Python com essa daqui. Então, vamos lá. Olha só. Então, a quantidade, essa variável quantidade aqui, é a variável que vai receber a quantidade de adultos, tá? Não tem nada a ver com o controlador, não. Então, olha, ele entra no laço, no para, com x. De x de 1 até 5, de 1 até 5, o que é que ele vai fazer? Que, na verdade, era para ser 4 pessoas no enunciado, ou então ir até 6 aqui. Ele vai escrever na tela idade, perguntar ao usuário qual é a idade, o usuário vai digitar, vai ser jogado dentro da variável idade, e aí ele pergunta, se idade for maior ou igual que 18, então a quantidade vai receber um incremento. Essa variável vai receber um incremento. Aí termina o fim e o fim do para, ou seja, esse fim do para aqui vai finalizar quando o x chegar até 1. Executando isso, o que é que acontece? A primeira coisa que ele faz é atribuir 0 à quantidade. Olha aqui na memória, foi atribuído 0 à variável QTD. Depois ele entra, atribui o quê? Ele atribui a variável x, atribui o valor 1. Então, ó, aqui, ó, atribuiu o valor 1. Perceba que até agora não tem nada na tela. Aí ele entra no código, né? Ele entra no código. Aí escreve idade na tela e escreve isso aqui. E aí fica esperando o usuário digitar isso. Quando o usuário digita e aperta Enter, o que é que acontece? A variável quantidade, a variável idade vai receber 5. Aqui, ó, 25, que foi o que ele digitou aqui. Aí ele verifica, ó, idade é maior ou igual que 18. Então, isso é verdade. Não é verdade? Então, a quantidade recebe o que estava dentro de quantidade, ó, que era 0 mais 1. E aí, quantidade passa a ser 1, nesse caso aqui. E x volta aqui para o for, ó, volta para o para, x recebe 2. E aí, nesse caso, o que é que acontece de novo? Ele escreve idade na tela, o cara digita 15, 15 é jogado dentro de idade, e ele verifica, idade é maior ou igual que 18? É falso. Então, ele já finaliza o se aqui e volta para o para. Então, x recebe agora 3, que está na terceira entrada do nosso para. E aí, ele escreve na tela idade de novo, o cara digita 40 e ele verifica, 40 é maior ou igual que 18? É. Então, a quantidade recebe o que estava dentro de quantidade, olha, que era 1, mais 1. Então, quantidade passa a ser 2. E aí, sai do sim e volta para o para. E aí, o x passa a ser agora 4. Perceba que a atribuição é feita toda vez que eu entro dentro do laço. Então, o para é feito, esse incremento é feito toda vez que eu entro dentro do laço. E ele escreve idade na tela de novo, o cara digita 30, aí pergunta, olha, 30, que é o que ele digitou, é maior ou igual que 18? É verdade. Então, ele entra onde? Entra no se. E aí, faz o incremento, o que estava dentro de quantidade, que era 2, ó, mais 1. E aí, quantidade passa a ser 3. Finaliza o se e volta para o para. O para ainda é 4, não chegou a 5, né? Então, ó, o sim, aí ele faz o incremento, vira 5, então é até 5, ele executa mais uma vez. E aí ele pergunta a idade, o cara escreve 14, pergunta se 14 é maior ou igual que 18, não é, então ele sai do se e entra de novo, por final, ele entra de novo no para. Só que quando ele entra, ele faz o incremento e o x passa a ser 6. E aí ele verifica que passou do 5, ou seja, passou disso aqui e sai do laço. E no final, ele dá essa mensagem aqui. O total de adultos é quantidade. Então, o total de adultos é 3, que foi o que nós fizemos aqui. Então, isso é assim que funciona o para, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui
que ele pergunta aqui o que é que vai ser escrito na tabela de simulação após esse código ser executado. Então, vamos lá, eu tenho uma variável soma, eu tenho uma variável ímpar. Elas são do tipo inteiro. E aí, eu tenho o início do meu algoritmo e ele já entra no meu para. Então, a primeira vez que ele vai... Eita, vai até 18, isso vai ser enorme, gente. Não, vamos executar só até 4, tá? Porque senão a gente não vai sair do canto. E aí, ele vai... Olha só, o que, que vai acontecer. Ímpar recebe 1. Então, a variável ímpar já começa com 1. E aí, ímpar não é 1, não é 4, então ele vai entrar. Soma vai receber o que estava dentro de soma mais ímpar. Então, soma recebe 0 mais 1. Então, soma passa a ser 1. E volta. Aí, agora, ímpar vai virar 2, porque ímpar está no incremento. Então, ímpar vai receber 2, que é a segunda passada dela dentro do for. Então, 2 ainda não chegou em 4. Ele realiza de novo a iteração aqui. Então, soma, recebe o que estava dentro de soma, que era 1, mais ímpar. Ímpar é 2. Então, soma passa a ser 3. E ele volta para o nosso para o nosso laço. E ímpar agora passa a ser 3, que é a terceira vez que ele passa no laço. Então, tem um incremento inicial. Então, 3 ainda não chegou no 4, então ele vai entrar. Então, soma vai receber o que estava dentro de soma, que era 3, mais o valor que está dentro de ímpar, que é 3. Então, isso vai se transformar em 6. E ele volta para o laço. E aí, faz o incremento. Ímpar passa a ser... Agora, ímpar era 3, ele passa a ser 4. Chegou em 4... vai executar, então soma vai ser o quê? O que estava dentro de soma, que era 6, mais 4, então soma passa a ser 10. E aí ele volta. Aí ímpar agora passa a ser quanto? Passa a ser 5. O ímpar passa a ser 5. Então, o ímpar passou de 4, né? Então, ele sai do laço e finaliza esse laço aqui e escreve na tela. A soma... 2 pontos, o que estava dentro de soma, que é 10. E aí, ele finaliza o nosso laço, ok? Isso aqui, gente, é em pseudocódigo. É a estrutura em pseudocódigo. Em Python, o que é que nós temos? O para vai se transformar em for. E aí, eu vou ter que ter a função ranger. Essa função ranger é a que vai permitir que se faça o incremento. Então, como é que vai se transformar esse para em for? Nós vamos ter o for. Esse item aqui vai ser a variável controladora, que ela é auto-incrementável. Então, eu vou ter, por exemplo, esse item eu posso substituir por cont, por x, por y, por qualquer coisa que eu queira, tá? E esse inRanger vai fazer a iteração dele, ou seja, vai verificar desde que ele começa do início até ele chegar no final. E onde é que tem essa informação? Tá aqui. O 1 é o meu início e o 10 é o meu final. Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, eu estou fazendo um incremento. A partir de 1, ela vai ser incrementada até chegar a 10, de 1 em 1. Então, essa estrutura aqui permite que a variável item seja incrementada de 1 em 1 até chegar em 10. E isso aqui vai me permitir escrever o que está dentro dela, quantas vezes? 10 vezes, que no caso aí vai ser 9 em Python, porque em Python não executa a última vez, tá? Vamos ver aqui como é que funciona mais algumas coisas. Então, essa forma aqui, eu faço um incremento. Ele está começando de um número menor e vai até um número maior, tá? E ele vai incrementando de 1 em 1. Essa parte daqui, eu vou fazendo um decremento. Perceba que o número inicial, ele é maior e ele vai chegar até um número menor. Aí, o que é que vai acontecer? Ele vai sair do 6 e vai chegar até 0. Para isso, eu preciso fazer o quê? Um decremento. Por isso que após eu ter um terceiro item na minha lista, ele é um -1. Significa dizer que eu vou decrementar de 1 em 1. Então, o 6, da segunda vez se passar, vai virar 5.
da terceira vai virar 4, 3, 2, 1, até chegar em 0. Se por um acaso eu queira fazer um decremento de 2 em 2, o que é que eu faço? Eu coloco dentro do parênteses o 6, né? É o valor inicial, o valor final e menos 2, ou seja, ele vai decrementar de 2 em 2. Isabelle, eu quero fazer um incremento de 2 em 2. O que é que eu faço? Mesma coisa. Eu coloco o início, vamos supor que ele vai começar de 1 e ele vai até 10, né? E eu quero fazer um incremento de 2 em 2. Aí você coloca. Quando a gente esconde aqui, significa que ele já entende que o incremento é de 1 em 1. Mas se você quiser colocar incrementos de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, aí é necessário que a gente coloque a tríade. Ou seja, o meu início, o meu final e o valor do incremento, tá? Mas se o incremento for de 1 em 1, coloca desse jeito. Se for decremento, o número inicial tem que ser maior, o número final tem que ser menor, porque você vai decrementando e você vai ter que colocar um sinal negativo aqui para indicar que ele vai retirar da contagem. Vamos ver exemplos, ó. Construa um algoritmo, um programa em Python que tem por função efetuar a leitura de 5 valores e, ao final, imprimir quantos números são pares e quantos números são ímpares. Então, vamos lá ver como é que funciona. Eu vou ter que ter uma variável par, que vai receber 0. Essa variável vai acumular os valores de quantos números pares entraram. Eu vou ter uma variável ímpar, que ela vai começar com 0, que ela vai receber quantos números ímpares estiver lá. E aí, eu vou entrar no meu for, vou ter uma variável contadora, que é essa variável contadora que vai me indicar quantos números vão ser, um incremento, né, que vai ser incrementado automaticamente. Ela vai ser um inRanger, que aqui é a sintaxe do meu for. Então, for, a variável controladora, inRanger, ela vai começar de 1 e ela vai até 5. Vamos ver aqui para a gente entender a diferença de pseudocódigo para aqui. O pseudocódigo ela executou quando entrou em 5. Vocês viram agora, quando a variável transformou em 5, ela continuou dentro do código. Então, vamos ver o que é que acontece. Ele diz exatamente o que é 5. Vamos ver lá. E aí, eu vou pedir um valor ao usuário. Então, eu vou chamar de float, porque vou determinar como float, porque pode ser qualquer valor. Ele não diz que tem que ser exclusivamente inteiro. E vou pedir, digite o valor máscara. Por quê? Eu vou dizer ao usuário qual é o valor que eu estou pedindo. Estou pedindo o valor 1, estou pedindo o valor 2, o 3 e assim vai, tá? É um format. E aí, onde eu tenho essa informação de qual é o valor que eu estou pedindo? É dentro da variável count, tá? Aqui dentro da variável count. E aí, eu tenho agora o valor. Perceba que eu estou dentro do for, olha a indentação que eu estou dando. E aí, eu vou agora verificar se esse valor que o cara digitou, ele é o quê? Se ele é par. Se valor porcentagem 2 for igual a 0, significa dizer que ele é par. Então, o par, a variável acumuladora par, vai receber o que estava dentro de par mais 1. Só que eu quero apresentar a vocês agora uma nova forma de fazer um incremento. Eu posso fazer assim, ó. Para evitar que eu escreva a variável par na frente, o que eu faço? Eu coloco mais igual a 1, que ele já entende que o que estava dentro de par vai ser acrescido o valor de 1. É uma nova forma. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer daquela forma que a gente já conhece, par mais 1. Isso aqui, esses dois códigos fazem exatamente as mesmas coisas, ok? Mas, se ele não for par, ou seja, se o valor do resto for diferente de 0, o que é que vai acontecer? Ímpar vai receber o que estava dentro de ímpar mais 1, ok? No final, depois que ele contar todas os cinco valores, ele vai ter que printar na tela quantos valores pares entraram e quantos valores ímpares entraram. Então, a gente dá uma mensagem na tela. Então, a quantidade de valores pares foi, máscara. E onde é que eu tenho essa informação?
Essa informação está dentro do meu par, da minha variável par. E aí, eu vou copiar aqui para ganhar tempo e espaço. E vou colocar aqui agora ímpares. Ímpares foi o quê? Ímpar, que é a variável, que é a informação de quantas variáveis, números ímpares entraram, está dentro de quê? Da variável ímpar. Vamos executar para ver o que vai rolar? Então, digite o valor 1. Vou colocar 5, é ímpar. Digite o valor 2, 6, é par. Agora, 4 e 3. Olha, ele deu um erro aqui. Deu um erro, a quantidade foi format. Ah, no meu format. Format, não tem esse R aqui, gente. Então, vamos lá. De novo. 10, 5, 3, 4. Ó, então, o que é que aconteceu? Ele pediu o valor 1, ele pediu o valor 2, o 3 e o 4. Mas, Isabel, não eram 5? Eu não disse que ele fosse até o 5? Era. O que é que acontece? Ele incrementa, ele entrou, o conte já recebeu 1. Quando ele entra na segunda vez, o conte recebe 2. Entra na terceira, o conte recebe 4. Entra na quarta, o conte recebe 5. Então, quando ele verifica, recebe 5, aí ele já executa e o conte recebe 6 na segunda. E aí, o que é que acontece? Ele já virou 6 e ele não executa. Então, para que a gente possa pedir 5 números, a gente tem duas formas de fazer. Ou ele vai começar do 0, mas aqui já vai danificar a minha forma de perguntar, porque o conte está com 0. Ou ele vai até o 6. Então, ele começa de 1 e vai até o 6. Eu vou dar um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. Eu coloquei de 1 até o 6. Então, eu vou colocar 10, 6, 3, 1 e 5. Olha, ele agora me pediu a variável 5. E aí, ele me deu a quantidade de valores pares, par, tá errado aqui, ó, é 2 e ímpares é 3. Tá? O que eu digo que tá errado é aqui, ó, os valores pares. Faltou um R, tá? Então, perceba, se você quer que ele execute o número, ele sempre tem que começar de 1 e vai sempre para mais 1, para poder executar a quantidade de vezes correta. Então, o outro problema, aqui tá o código, gente, ó, igualzinho que a gente fez agora. O próximo problema nosso, ele é problema 3. Então, construa um programa em Python que tem por função efetuar a leitura de 10 idades. 10 idades. Então, se é 10 idades, eu já sei, cadê minha caneta? Eu já sei que eu vou começar, o conte ele vai começar do 1 e vai até o 11, para que eu possa pegar realmente 10 idades. Ou eu posso começar do 0 e ir até 10, ok? Mas aí eu vou ter que tratar as mensagens. Mas vamos adotar essa de começar do 1 e ir até o 10. E aí ele vai efetuar a leitura e imprimir na frase a quantidade de adultos. E ele diz que a quantidade de adultos é dada. Então, vamos lá. Eu vou precisar de uma variável acumuladora chamada maior, que vai acumular a quantidade de pessoas de valores de idades de maior, ou seja, maiores ou igual que 18 anos, que eu tenho como entrada. Eu vou entrar no meu for, eu tenho o meu conte em Ranger, de quê? De 1 até 11, porque eu quero pegar de 10 valores, então eu tenho que ir até 11. E aí, eu pergunto ao meu usuário, é um inteiro, porque a idade é inteiro, vai ser um input, né? Um input, e aí eu pergunto, digite a idade da pessoa máscara, porque eu quero dizer ao cara exatamente qual é a pessoa que eu estou pedindo. E essa informação vai estar dentro da variável conte. E agora eu vou ter que, dentro do for, fazer a condição. Verificar que para cada entrada eu tenho que verificar quantos são positivos, ou quantos são maiores ou igual que 18, ou não são maiores ou iguais que 18, né? 18 anos. Então, if, o quê? Idade maior ou igual que 18, o que é que eu vou fazer? Eu vou, maior, vai receber, que é a variável maior que eu defini lá em cima, vai receber o que estava dentro dela, mais 1. É só isso. Ele só quer contar quantas são de maior, ele não quer saber quantas são de menor.
No final, ele dá um print dizendo ao usuário que a quantidade de adultos, ai meu, esqueci de escrever adultos, mas não, adultos é 2 pontos, e aí eu vou pegar isso dentro de quê? Dentro de maior. Então, vamos executar para ver se a gente não tem nenhum erro. O primeiro eu vou colocar aí, 18 de maior, 22 de maior, ou 22 de maior, 2, 35 de maior, 3, 45 de maior, 4, 95 de maior, 5, 78, 6, e o décimo eu vou colocar, então, é para imprimir 6. A quantidade de pessoas de maior 6. Então, tá correto aqui a nossa contagem. Então, dessa forma, ele começa do 1 e vai até o 11, mas ele tá pedindo de 10 números, porque o incremento é feito assim que ele entra dentro do meu for. E aí, ele só vai sair, ele executa quando ele é 10, e quando ele for 11, ele para. Então, bora voltar aqui para os nossos exemplos. Hoje a aula é praticamente exemplo. Aqui está o código, exatamente igual ao que nós fizemos. O exemplo 4. O exemplo 4 pede para que a gente construa um algoritmo que calcula a área de um retângulo. Inclua a estrutura de repetição for para permitir que o usuário calcule a área de 8 retângulos. Então, nós vamos ter que pedir a área, calcular a área de 8 retângulos. E ele diz que a gente deve considerar a área de um retângulo com base vezes a altura. Então, são 8 vezes. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ter uma variável chamada... não, eu posso ir diretamente para o for, tá? Esse meu for vai começar do meu count em Ranger, de 1 até 9, de 1 até 9. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir a base, então, é um input, que vai ser um float, é um input, e eu vou pedir ao usuário, digite a base do retângulo máscara, porque eu vou dizer para ele que eu estou pedindo a base do retângulo 1, 2, 3, e essa informação está dentro do meu count. Deixa eu ver se tá certo aqui. Esse fecha aqui, tá. E aí, depois da base, eu tenho que pedir a altura. E eu faço a mesma coisa. É um float, né? E eu peço para ele digitar a altura do retângulo. Digite a altura do retângulo. E é um format. Ponto. Vai estar dentro de quê? Vai estar dentro de count, porque eu estou dizendo que é a cada vez que eu vou pedir a base do triângulo 1 e a altura do retângulo 1. Então, minha área vai ser igual ao quê? Vai ser igual a base, que foi dada como entrada, vezes a minha altura, que também foi dada como entrada. E aí, eu preciso estar printando a área desse triângulo toda vez. Então, eu tenho que dizer a área do triângulo 1 é x, a área do triângulo 2 é y. E aí, eu vou printar. Print o quê? Eu vou dizer ao usuário que a área do retângulo, só quer dizer retângulo máscara, para eu dizer que é o 1. Na segunda vez, para eu dizer que é o 2. Na terceira, que é o 3, e assim vai. É outra máscara, que é o que está dentro agora da área. É um format aqui. E aí, eu coloco, a primeira máscara vai ser substituído por count, que é o que eu vou dizer, é o retângulo 1, o retângulo 2, é o retângulo 3. E a segunda máscara, eu vou substituir onde está a minha área, que está dentro da variável área. Se eu executar isso, então vamos lá. Digita a base do retângulo 1, 5, deu um erro. Na linha 3, format, float é um input, digita a altura do retângulo, ponto format. O
que tá errado aqui? Vou fazer o seguinte, deixa eu deletar isso. Deixa eu copiar. Eu acho que é só questão de parênteses ali. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui a altura. Digite a altura. Tá dentro de conta e vamos ver. Vamos ver se vai agora. 5. Digite a altura agora. 10. Ó, a área do retângulo 1 é 50. E aí ele já pede e ele voltou para o conte, né? Para o for. E aí virou 2. Então ele está na segunda interação. E aí a gente vai. 5, 25, 2, 4, 8, né? 2 vezes 4 é 8. E ele vai pedir até chegar no 8. Então, vamos lá. Vamos colocando. 51, 5, 45. Vamos lá. E ele vai me dizendo, a área do retângulo 6 é 70. 5, 9. A área do retângulo 7 é 45. Digita agora do 8. E agora ele vai finalizar. Finalizou, vem, desce. Ele tá aqui, mas não tá descendo. Finalizou o programa aqui. Então, dessa forma, eu consigo sair do 1, chegar até o 8, calculando a área de 8 retângulos. Então, bora lá. O outro exemplo, aqui tá o código. E eu até coloquei aqui para vocês a separação, ó, tá vendo? Para vocês indicar quando é que é cada triângulo. Se vocês executarem esse código, vai dar esse resultado aí. O quinto exemplo, ele diz, construa um algoritmo que calcula o somatório de uma quantidade de números definida por usuário. Então, ó, se o usuário disser que quer somar 10 números, o laço, o for, vai de 1 até 10. Mas se o usuário disser que quer de 2 números, ele vai de 1 até 10. Então, pessoal, nesse caso, o que é que vai acontecer? Cadê meu mouse? Quando eu tiver o for, né? Vou ter a variável count aqui. In ranger. Eu vou ter aqui que ele vai começar de 1 e ele vai até um determinado ponto. Esse determinado ponto aqui vai ser determinado pelo usuário. A gente vai perguntar, em vez de nós colocarmos aqui um número como 10, nós vamos colocar uma variável e essa variável vai vir do usuário. Então, primeiro nós temos que perguntar ao usuário quantos números ele quer somar. Após isso é que a gente entra para o for. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que perguntar ao usuário é quantos valores ele precisa somar, tá? Então, quantos valores é? Eu vou ter uma variável, valor final. E aí, eu vou perguntar ao meu usuário, vai ser um inteiro, vai ser um input, e eu vou perguntar, digite a quantidade de números que você deseja somar. Vou dar 2 pontos espaço para que eu tenha. Então, eu vou ter agora o valor final. Então, eu vou começar aqui com... Vou ter uma soma, que é a quantidade que eu vou ter que somar, a variável acumuladora, vai receber 0. E eu vou entrar no meu for, onde o count vai começar de quem? Vai começar de 1, mas ele vai até quanto? Ele vai até o valor final do meu usuário, mais 1. Lembra que quando a gente quer somar 10 números no for do Python, a gente tem que colocar 11? Então, se nosso usuário disser que quer somar 10 números, aqui eu tenho que colocar o valor que ele me disse, que é 10, sempre mais 1, para que eu possa realmente entrar dentro do meu laço corretamente. Aí, o que é que eu vou fazer? Soma vai receber o que estava dentro de soma, né? O que estava dentro de soma, mais quanto? Mais conte. Gente, não, desculpa. Ele quer somar um número. E agora eu preciso perguntar qual é o número que eu quero ir somando. Então, o número vai receber o quê? Vai receber um float, vai ser um input do meu usuário, é um float. E aí eu pergunto a ele, que é um input, qual número você deseja somar. Vou colocar acrescentar.
acrescentar. E aí, ele vai dizer qual é esse número. E o que é que vai acontecer? Soma, vai receber tudo que estava dentro de soma, mais o número que o cara deu como entrada. E aí, no final, quando tudo terminar de ser somado, isso fora do for, eu printo o quê? Que a soma é o quê? A soma é format, o que está dentro de soma, ok? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui para a gente ficar claro. Então, é o seguinte, o usuário vai dizer quantas vezes deseja somar vários números. Então, se ele disser aqui que deseja pedir 10 números ao usuário, então a gente vai guardar esse valor aqui. Ele pode dizer 10, ele pode dizer 20, ele pode dizer 30. Esse valor aqui vai estar diretamente ligado à quantidade de vezes que ele vai passar dentro do laço, que ele vai passar dentro do for. Então, eu preciso de uma outra variável para acumular o que está sendo somado sempre. O que é que vai acontecer? Dentro dessa variável, toda vez que entrar no laço, o programa vai pedir ao cara que ele informe um número que ele deseja somar, ou seja, jogar dentro do que já está dentro de soma. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho essa variável controladora que vai me pedir sair ou entrar no laço. Ela vai começar do 1 e vai até quanto? O valor final mais 1. Porque eu tenho que garantir que eu faça exatamente a quantidade de vezes que o usuário disse que eu teria que fazer. Quando eu entrar no meu laço, eu pergunto, cara, qual é o número que tu quer somar dessa vez? Aí ele vai e diz, dentro de soma, eu jogo já o que estava dentro de soma, mais o número que o usuário falou. E aí ele vai fazendo isso até que finalize, chegue à quantidade de vezes que o usuário falou no início. No final, ele printa na tela o resultado final. Vamos lá. Eu vou dizer, sai. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu dar stop aqui. Eu vou dizer que eu quero... Meu Deus. Isso. Eu vou dizer que eu quero somar 5 números. Então, qual é o número que você deseja incrementar? 10. Qual o número... uma vez, 2 vezes. 5, 3 vezes. 9, 4 vezes, 5. Ele vai me pedir a quinta, agora ele vai finalizar e vai me dizer qual é o somatório. A soma é 35. Então, perceba, isso aqui foi feito porque eu disse que era 5 vezes. Então, ele pediu 1, 2, 3, 4, 5, porque aqui esse valor foi de acordo com o valor que eu pedi no início. Mas vamos colocar agora 2. Vou dizer só 2 vezes. Digita o número que você deseja somar, 5, digita o número que você deseja somar, 3. E aí, ele já coloca lá. Então, a soma é 8. 5 mais 3 é 8. Ele só pediu dessa vez 2 vezes porque eu disse no início que eu só quero fazer 2 vezes a minha contagem. Aqui está esse código, mas esse código que está aqui não está o correto. Que quando eu comecei a responder a questão, eu vi que eu estava fazendo de forma... que eu executei aqui de forma errada, tá? Então, não é dessa forma que tem que ser feito. Eu vou atualizar para poder colocar no slide com essa solução que eu desenvolvi agora junto quando eu estava gravando a aula. Pessoal, nossa aula termina aqui. Ela está bastante grandinha. Não tem o que fazer, pessoal, vocês me desculpem. Hoje a gente falou sobre a segunda estrutura de repetição, que é o laço for, que diferentemente do while, ela pode ser incrementada ou decrementada, mas esse incremento e esse decremento é feito automaticamente. A gente não precisa fazer aquele conta e recebe conta e mais um. Sempre lembrando que se você quer fazer uma interação de 10 números, você tem que começar do 1 e ir até o 11, para garantir que ele faça 11 mesmo, 10, ou você começa do 0 e vai até o 10, e aí ele realmente faz. A gente fica por aqui, respondo a atividade e envio para que a gente possa corrigir. E o próximo conteúdo vai ser listas. Próxima aula, que vai ser segunda-feira na nossa web aula, vocês vão ver o último conteúdo da nossa disciplina. Até a próxima, qualquer coisa entre em contato comigo.